Olá, povo de Deus, a paz seja com todos. Eu, mais uma vez, aqui, a irmã Carmen, do canal Comentando a Palavra, vou compartilhar uma mensagem com vocês. Dessa vez eu vou estar falando sobre um assunto que hoje é o assunto do momento, né? A volta de Jesus, né? O dia do Senhor. E num dia desses eu estava orando numa madrugada e o Senhor estava falando sobre o dia do Senhor, né? Eu li na Bíblia uma mensagem que iniciava sobre as dores de partos, né? A gente está vivendo nos tempos em que são dores de parto, né? Quando a mulher tem a primeira dor de parto, não significa que ela vai nascer nesse momento, mas que está prestes a nascer, está muito próximo. E o Senhor Jesus falava sobre esse dia da volta de Jesus, né? E alguma coisa que me tocou muito no meu coração é que o mundo inteiro está falando sobre esse assunto, né? Todo mundo sabe, crente ou não, que Jesus está voltando. E isso não é uma realidade para qualquer pessoa. E aí a gente vai começar aqui falando um pouquinho da Bíblia, né? Sobre o capítulo 24, que fala... O título desse livro, ele é no livro de Mateus, capítulo 24, e ele fala sinais da destruição de Jerusalém e o fim do mundo. Tá? Aí ele diz assim, e quando Jesus ia saindo do templo, aproximaram-se dele os seus discípulos para lhe mostrarem a estrutura do templo. Jesus, porém, lhe disse, não vede tudo isso? Em verdade vos digo, não ficará aqui pedra sobre pedra, que não seja derrubada. E estando assentado no monte das oliveiras, chegando-se a ele, seus discípulos em particular dizendo, dize-nos, quando serão essas coisas e que sinais haverá da sua vinda e do fim do mundo? E Jesus respondendo disse-lhe, acautelai-vos, que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome, dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão muitos. E ouvirdes de guerras e rumores de guerras. Olhai, não vos assusteis, porque é mister que isso tudo aconteça, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, haverá fome, peste, terremoto em vários lugares. Mas todas essas coisas são o princípio das dores. Então vos hão de entregar para seres atormentados e matar-vos-ão. Sereis odiados de todas as gentes por causa do meu nome. Neste tempo, muitos serão escandalizados e trair-vos-ão uns aos outros, e se odiarão. E surgirão muitos falsos profetas que enganarão a muitos, e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Mas aquele que perseverar até o fim, este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho de todas as gentes, então virá o fim. Quando, pois, virdes que a abominação da desolação, e que falou o profeta Daniel, está no lugar santo, quem lhe entenda. Então os que estiverem em Jerusalém, fujam para os montes. E quem estiver sobre o telhado, não desça a tirar coisa alguma de casa. E quem estiver no campo, não volte atrás a buscar as suas vestes. Mas ai das grávidas e das que amamentarem naqueles dias. E orai para que a vossa fuga não aconteça no inverno, nem no sábado. Porque haverá então grande aflição, como nunca se houve desde o princípio do mundo até agora, nem tampouco há de haver. E se aqueles dias não forem abreviados, nenhuma carne se salvará por causa dos escolhidos. E se aqueles dias não forem abreviados, nenhuma carne se salvaria, mas por causa dos escolhidos serão abreviados aqueles dias. Então, se alguém vos disser, eis Cristo aqui ou ali, não dê crédito, porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, e farão tão grandes sinais e prodígios, que, se possível, enganariam até os escolhidos. Eis que eu vou-lo tenho dito. Portanto, se vos disserem, eis que ele está no deserto, não saia. Eis que está no interior da casa, não acrediteis. Porque assim como o relâmpago sai do oriente
e se mostra até o ocidente, assim será também a vinda do Filho do Homem. Pois onde estiver o cadáver, assim se ajuntarão também as águias. Louvado seja o nome do Senhor, glória a Deus. Aqui Jesus está falando um pouco desses dias que a gente está vivendo hoje, né, que é notório que Jesus está voltando, e também ele fala da segunda vinda, da vinda dele depois do arrebatamento da igreja, né? E aqui ele está falando assim algumas situações em que a gente tem visto. Tem muitas cidades onde a gente sabe que as pessoas estão passando muita necessidade de fome por conta de guerra, por conta de terremoto. Lá em Israel, mesmo nesses últimos dias, a gente tem ouvido notícias, né, de que as mulheres que estão grávidas ou então amamentando, os bebês são decapitados na frente das mães. Então, assim, são coisas horríveis que a gente não imagina que um ser humano é capaz de fazer. Então, assim, esse é o princípio das dores, da vinda do arrebatamento da igreja. Então, esse é o tempo que a igreja tem que estar preparada. E como a gente se prepara? Através da oração. Um crente que não ora, não consegue se conectar com Deus a ponto de estar preparado com azeite nessa primeira vinda. Então, por isso que ele fala lá daquelas 10 virgens, né? Que 10 estavam preparadas, 10 tinham azeite e 10 não tinham. E ele ainda diz que o azeite acabou. Então, vai ter dias em que a gente não vai ter desejo de orar. A gente não vai ter vontade de orar. A gente não vai ter, assim, esse desejo de conexão com Deus. Porque nenhum relacionamento se subsiste sem um diálogo. E o nosso diálogo com Deus é através da oração. Então, é muito importante a oração na vida de um crente. A gente tem que manter uma vida de oração eficaz e viva, né? E Deus, ele nos ensina a gente ter um coração como um coração de criança, né? A gente ser aqueles que são os primeiros a perdoar, aos primeiros a estender a mão, os primeiros, assim, a levantar a bandeira da paz, né? E isso tem que acontecer de nós naturalmente. Nós devemos ser naturalmente, né, instigados a não guardar rancor, mágoa, ressentimento, qualquer tipo de sentimento assim, né, que possa assim, não dar um bom testemunho de nós, né? É, E ele fala também, né, no livro de Ezequiel, se eu não me engano, no capítulo 7, ele fala sobre o dia do Senhor, que é o dia das dores de uma mulher grávida, como eu falei no início, né? Então, assim, essas são as dores que nós estamos vendo no mundo inteiro, né? A gente é testemunha de que todas essas coisas estão acontecendo, né? A única coisa que ainda não aconteceu é o firmamento ser modificado, mas todas as outras etapas, inclusive Israel, né, que é o termômetro mais eficaz, né, o relógio mais preciso, ele é o que está dando um dos últimos testemunhos aí dessa última guerra, né? E a gente está vivendo esse momento e a gente precisa se preparar e a gente precisa estar conectado com Deus mesmo. E hoje é muito difícil, porque a Bíblia diz que o amor de muitos esfriaria e a gente vive dias sem a gente sentir realmente de fato o amor entre as pessoas. Né? As pessoas elas não acreditam mais no amor. Né? O amor que eles têm como referência é o amor carnal, humano, de uma pessoa para outra, mas não o amor de Deus, que é um amor incondicional, né? E as pessoas elas se tornaram amantes de si mesma. Então, o desejo próprio das pessoas afastam ela de Deus. Então, elas se tornaram escrava dos seus maus desejos, né? Hoje se fala muito que Jesus está voltando em todos os lugares. E como nos dias de Noé, os homens vivem suas vidas sem se importar com Deus. Vivem para o hoje, não se importam que a arca brevemente será fechada e não terá como ser aberta de novo, né? Como nos dias de Noé, só Noé e a família dele entrou e as pessoas não perceberam que ele tinha entrado. Ele entrou na arca e as pessoas não tinham se dado conta. Sabe quando elas perceberam? Quando já o dilúvio já estava acontecendo. Então, assim, as pessoas estão desapercebidas mesmo. Não que elas não veem os sinais, mas porque os sinais assim, não toca o coração delas, porque elas decidiram ser amante de si mesmo.
E quando Deus levar a igreja, não vai ter como ninguém ir depois, ou então, não, ele vai vir, e quem estiver preparado vai, quem não estiver preparado fica, né? Lá no livro de Mateus 24 diz, mas todas essas coisas são os precipitadores, essas coisas que a gente tem vivido hoje, né? Então a gente está alerta, a gente está realmente de fato atento que Jesus de fato está voltando, né? E as nações do norte, elas serão lideradas por Gog e Magog, né? E que se voltarão contra Israel. Então a gente tem visto todos os povos do norte, né, se voltando contra Israel, e a Bíblia diz que eles serão liderados por Gog e Magog, né? Que a gente entende como uma questão espiritual, mas existe aí não só uma entidade espiritual, um governo espiritual sobre isso. Existem reinos e governos, né, que estão por trás de toda essa luta contra este país, né? E a Bíblia diz, a Bíblia ainda é o livro mais poderoso que existe na face da Terra. Por isso que mais de 24 países é proibido ler a Bíblia, porque eles não permitem que as pessoas tenham direito de governo. Né? Qualquer um que lê a Bíblia, ela é inspirada pelo Espírito Santo para ela ter poder de governo. Né? Qualquer pessoa que lê a Bíblia e é inspirado pelo Espírito Santo. Então nós somos uma nação diferente, nós somos um povo diferente, né? E nós somos conduzidos por Deus. E a Bíblia diz que a noiva do Cordeiro, ela é vestida com linho fino, puro e resplandecente, que representa as boas obras da igreja. Então nós, comunidade ou mesmo como grupo, nós temos boas obras. Então o sinal da igreja ainda são as boas obras, né? É porque hoje nós somos noiva, logo nós nos tornaremos esposa do Cordeiro e nós seremos treinadas para a batalha da segunda vida de Cristo. Então nós teremos realmente um reino para a gente alcançar, para a gente batalhar por ele com Jesus Cristo, né? Então essa é a finalidade de nós se tornarmos noivas, né? E lá no céu, o Adão não vai entrar, né? Então, quando nós subirmos, a gente vai receber um corpo glorificado, né? Aonde a gente não vai ter mais dor, sofrimento, tristeza, luto, ninguém vai subir doente, né? As pessoas realmente vão ter um corpo glorificado como Adão tinha a princípio, né? Então, ninguém entra no céu se não tiver boas obras e vestes limpas, né? E quem é que como é que se fala, julga isso é o próprio Deus, né? Porque só Ele sonda e conhece o nosso coração e os nossos pensamentos, né? Mas hoje a gente tem vivido em dias em que muitos estão como Esaú, que vende a sua primogenitura, ou então a presença de Jesus, por um prato de lentilha, né? Então, hoje, a presença de Jesus ela é trocada por prazeres momentâneos. Por isso que as pessoas se tornam muito amantes de si, né? Porque os prazeres momentâneos, eles valem muito mais do que a presença de Deus, né? E não as pessoas que roubam isso de nós, não. Somos nós que negociamos e nós que vendemos, como Esaú fez. Não foi Jacó que coagiu Esaú a ele vender a primogenitura dele. Foi ele que negociou. Ele chegou com fome, ele fez uma oferta e ele simplesmente aceitou, porque ele disse que a presença de Deus para ele não valia nada. Então, muitos hoje estão com esse pensamento: a presença de Deus não tem valor para as pessoas. Então, as pessoas que pensam assim, elas realmente não têm aquela comunhão necessária com Deus para se tornar noiva de Cristo, né? E com Cristo a gente sabe que a gente é consolado aqui nesse momento que a gente chama hoje, né? E o mundo ele está doente, o mundo ele não tem mais nada de bom, se a gente for analisar, né? Existem coisas assim que dão prazer momentâneo, mas a bondade ela praticamente não existe mais, né? A bondade ela é uma coisa assim tão superficial, tão individual, que para uns é bom, para outros é mal. Não existe mais uma unanimidade nas coisas que são boas nesse mundo, né? Mas quando a trombeta tocar, o Adão fica. A carnalidade ela não sobe, né? Então a gente realmente vai estar aí no melhor lugar do mundo. E lá não vai ter um corpo corrupto, né? A gente vai ser tornado incorruptível. E eu acho que essa é a parte mais importante, porque hoje em dia as pessoas se tornam corruptas por tão pouco, né?
as pessoas se vendem por tão pouco, e Jesus ele vem mostrando que não vale a pena, né? Que vale a pena a gente ser fiel até o fim, vale a pena a gente andar na presença de Deus com vestes de linho fino, né? A gente realmente tendo boas obras que agradem o coração de Deus, né? Então, assim, o que eu desejo é que nós sejamos como criança, tenhamos um coração que tenta de novo, que não guarda mágoa, que é um coração assim que realmente tem boas ações, né? E é assim que Jesus ele ensina a gente, e que nós estejamos preparados, irmãos, estejamos cobertos com muita oração, com muita comunhão com Deus, para que a gente possa passar por esses dias e a gente estar apto na volta de Cristo. Porque não se esqueçam, só vai subir aqueles que tiverem azeite mesmo quando faltar. As noivas, elas também não, todas elas perderam, até acabou o azeite, mas elas tinham reserva. Então você está com a sua reserva preparada aí de azeite? Você tem orado, você tem buscado no Senhor, a sua reserva de azeite está na oração. Então essa é a minha mensagem para vocês hoje, que vocês fiquem em paz, irmãos, que o seu coração esteja cheio de paz, cheio de alegria, que vocês possam realmente estar esperançosos com a volta de Jesus. Até a próxima palavra, e que Deus seja com todos.